teve novidades e a delegada Diná Rosaroldi agora fala sobre as novas situações. Diná Rosaroldi fala sobre o caso André Rebelato. Bom dia a todos, bom dia a toda a imprensa, toda a comunidade aqui de Ibirubá e a comunidade regional. Então, hoje eu convidei a todos para vir aqui na sexta-feira, essa sexta-feira que a gente aqui na delegacia estamos terminando o inquérito policial relativo ao homicídio ocorrido na segunda-feira, que vitimou o André Daniel Rebelato, que foi um fato que causou muita repercussão e muito clamor na nossa comunidade, né? Então eu achei por bem chamar a imprensa hoje aqui para a gente explicar alguns fatos do inquérito, dizendo que no mais tardar, hoje à tarde, esse inquérito estará já no fórum, junto ao fórum. Nós já fizemos todas as diligências que eram necessárias para apurar a autoria, para indiciar então o suspeito, né? E já colocando essa questão, eu consegui olhar alguns comentários nas redes sociais aqui de Ibirubá e eu vi que algumas pessoas estavam indignadas porque a imprensa está usando esse termo suspeito. Então eu quero até dizer para a população o seguinte, para deixar a população mais tranquila e não massacrar a imprensa. Hoje, até mesmo numa ocorrência policial, nós não temos mais a figura do acusado, nós temos a figura do suspeito. Por quê? Nós investigamos o fato, nós estamos levando todos os elementos de autoria desse crime e de outros para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, e aí lá o Poder Judiciário e o Ministério Público vão entender que, diante de todos os elementos que tem num inquérito policial, num procedimento policial, a pessoa vai responder a um processo e, ao final, ele vai ser condenado ou não. Então, nós fizemos o inquérito policial ele dá todos os elementos para que o Poder Judiciário e o Ministério Público façam o processo judicial que vai chegar ao fim com a condenação ou não do autor do fato ou do suspeito. Antes disso, nós não podemos dizer, a gente sabe realmente nesse fato grave que o menino esteve lá, ele realmente desferiu as facadas, mas até ele passar por um júri popular, nesse caso ele vai para um júri popular, quem vai condenar ele não vai ser nem o juiz, vai ser um corpo de jurados que é da comunidade. Então, até ele passar por essa condenação, nós não podemos dizer que ele é o acusado. É ele, tem que... mesmo a população, né? Então, nós temos que esperar tudo isso. Por quê? Porque hoje as nossas leis são assim. Há um tempo atrás nós não tínhamos todas essas leis, hoje são assim. Por que nós não divulgamos mais o nome? Há um tempo atrás vocês vinham aqui e filmavam o pessoal sendo preso, descendo das viaturas, nós descendo os presos das viaturas, vocês filmavam eles. Hoje nós não podemos nem mostrar a foto do preso de costas, como nós fazíamos há um tempo atrás também. Então hoje as nossas leis, elas estão dessa forma. A lei da mordaça prevalece. É a lei, e nós temos que cumpri-las. Por quê? Porque daqui a pouco pode vir algum fato que vai reverter contra nós. E nós não vamos querer responder por alguma coisa que a lei diz que nós não podemos fazer. Então, só de início, então, colocar isso para a população. Num segundo momento, dizer, então, que ele sai da delegacia indiciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Motivo fútil o que é? Não há motivação no crime. Não há motivação. E também por ele não dar a defesa para a vítima. A vítima não teve como se defender. Foi pega de inopino, foi pega ali naquele momento de surpresa. Então, são duas qualificadoras que ele vai ser indiciado, tanto pelo motivo fútil quanto pela questão de não dar a defesa para a vítima. Em questão do motivo fútil, eu também sei que há muitos comentários em relação tanto à vítima quanto ao acusado. Nós não conseguimos levantar a motivação do crime. Não há uma motivação real do crime. O que há dentro do inquérito policial? Ao depoimento do acusado, do rapaz,
que diz que havia alguns comentários na cidade sobre a orientação sexual dele. E que naquela noite anterior ao fato, ele ficou sabendo que havia esses comentários. E como ele já tinha bebido, ele já estava com problema por conta desses comentários, ele disse, agora acabou, vou sair por aí, vou fazer o que eu... Agora eles vão ver o que vai acontecer. Deu acaso de encontrar, primeiro que ele encontrou, que ele conseguiu chegar, o André. Então nós não temos nenhuma outra motivação, não há nenhuma outra motivação. O rapaz tinha um problema, ele tinha problemas pessoais, ele tinha problemas de saúde, e tudo isso foi entrando e levando ele a ter esse surto. Aí, então, nós não temos uma motivação real do crime. Então, qualquer comentário que tenha sido feito ou que esteja sendo feito, eu peço que as pessoas tenham um pouquinho de parcimônia. Por quê? Porque isso também pode configurar injúria discriminatória, que é crime. Inclusive, agora, quando os senhores chegaram aqui, eu estava relatando um inquérito policial de injúria discriminatória. Então, as pessoas têm que cuidar muito o que falam. Não é porque na polícia não sei o que eles não vão nunca conseguir, mas havia não sei... Nós estamos levantando a verdade real dos fatos. E a verdade real dos fatos é essa. Não há uma motivação para o crime. Há sim um menino que vinha com muitos problemas pessoais, com problemas de saúde e que foi inflado a partir de uns comentários a ter um surto e vir a matar uma pessoa inocente. É isso que nós temos hoje dentro do nosso inquérito policial. Por isso que eu chamei a imprensa, para deixar isso bem claro, porque nós temos duas famílias que estão muito doloridas, duas famílias. A família do André, por ter perdido essa pessoa que todo mundo conhecia, e a família desse rapaz que praticou o crime, que também, um rapaz de 28 anos que estragou a vida dele, né? Então, assim, as pessoas quando começam a falar coisas que não estão dentro da verdade real dos fatos, machuca ainda mais duas famílias que já estão totalmente destruídas por conta de um crime bárbaro que aconteceu. E por isso que eu achei, então, por bem chamar a imprensa hoje, para colocar essa questão da conclusão do inquérito, né? E pedir para que as pessoas sejam condolentes com duas famílias que estão aí destruídas. Delegada, a conclusão do inquérito me parece ela bastante rápida. O que levou justamente essa rapidez? Quantas testemunhas, enfim, quantas pessoas foram ouvidas justamente para chegar a essa conclusão? É que por que nós fizemos essa de segunda até hoje? A partir do momento da prisão dele, que se deu na segunda-feira ainda, nós temos 10 dias para terminar o inquérito. Esses 10 dias daria na quarta-feira após o carnaval. Na quarta-feira após o carnaval, todas as repartições públicas começam a trabalhar ao meio-dia. Então eu não quis deixar para quarta-feira terminar esse inquérito. Por quê? Porque na polícia nós nunca sabemos o que pode acontecer. O exemplo foi segunda-feira. Eu ainda estava em Ibirubá, não tinha me deslocado a Cruz Alta quando aconteceu o fato. Eu estava para ir a Cruz Alta e tive que ficar em Ibirubá. O delegado Márcio está de férias, eu estou aqui só substituindo ele. Então, assim, a nossa vida da polícia, daqui a pouco você está muito bem aqui, daqui a pouco acontece algum fato que você tenha que ir atrás e começar a investigar. Então, eu não quis deixar para quarta-feira, porque nós temos todo o feriado do carnaval pela frente e a gente não sabe, porque o feriado do carnaval, vocês sabem, faz 2 anos que as pessoas não fazem carnaval. Então, a gente não sabe como é que vai ser esse feriado do carnaval. Por isso que eu quis, então, apurar a conclusão, para não deixar para quarta-feira, porque quarta-feira é o nosso último dia para entregar. Nós temos, depois de uma prisão, a gente tem 10 dias para entregar o inquérito policial. Quantas pessoas foram ouvidas? Nós ouvimos, cerca de 10 pessoas foram ouvidas. Inclusive agora, ainda de manhã, antes de nós encerrarmos, então nós temos que ouvir mais uma testemunha. O que nós não temos ainda é a questão da necropsia. A necropsia, eles têm o prazo de 30 dias para entregar o laudo. Então nós não temos a necropsia ainda, eu não tenho a conclusão da necropsia. Se vocês fossem me perguntar, quantas facadas, eu ainda não tenho a conclusão da necropsia. Tá, então essa eu vou encaminhar posterior, né, para o fórum quando vier. Porque o DML tem 30 dias para nos dar o laudo. Então essa eu não tenho ainda. A conclusão da necropsia eu ainda não tenho.
Era a pergunta que eu ia lhe fazer. E a pergunta para mim, da Rádio CBS, para finalizar aqui, já que a senhora colocou todos os fatos, que o inquérito está encerrado, ele já foi preso? Isso, deu alta do hospital? Ele foi preso na segunda-feira ainda, ficou custodiado no hospital lá de Cruz Alta até na quarta-feira pela parte da tarde, quando ele deu alta do hospital e nós levamos então ele para o presídio de Espumoso. Então o rapaz está no presídio de Espumoso hoje, aguardando então a definição da justiça, enfim, né? O que vai acontecer nos próximos passos. Nós vamos entregar o inquérito dentro do prazo, porque se nós também entregamos o inquérito fora do prazo, ele pode ser solto. Então nós vamos entregar o inquérito dentro do prazo e aí aguarda-se a decisão da justiça a partir de agora. Delegada, as imagens que a senhora teve acesso, elas mostram o suspeito saindo do prédio, que ele morava ao lado, né? E ele circula por alguns instantes ali na frente. Poderia ter sido outra vítima? No estado mental que ele se encontrava, ele poderia ter atacado qualquer pessoa? Como é que foi os minutos que antecederam o crime? Isso, Andrei. O que a gente tem, e até me parece que essa imagem está circulando. Ontem eu fui questionada por uma emissora de TV sobre isso. Me parece que está circulando essa imagem, né? Sim. Ele sai do prédio que é ao lado da gráfica e ele, ao invés de ir para a gráfica, ele vai para o lado, se nós olharmos de frente o prédio, ele vai para o lado esquerdo, aonde tem um escritório de arquitetura. Tenta abrir a porta está fechada, mas tem uma menina dentro do escritório. Ele não consegue abrir, ele volta, totalmente transtornado. Já com a faca em punho? Não, ele não está com a faca em punho. Não, ele está com a faca na cintura. Então ele caminha muito transtornado e encontra a porta da gráfica aberta. Quando ele encontra a porta da gráfica aberta, o André está sentado na primeira sala, na sala que faz o atendimento. O André olha aquele rapaz entrando, o André está no telefone e manda o rapaz entrar. Diz assim, pode entrar. E esse rapaz vem, ele chega na porta da sala do André e ele vê o André e puxa a faca da cintura. E o André vê aquilo, se assusta, larga o celular e tenta sair da sala pelo outro lado, porque tem um pilar. Na porta tem um pilar. O André tenta sair de um lado e o rapaz vem do outro lado do pilar. Só que o André, eu acredito que ele ficou nervoso e ele ou resvalou ou tropeçou e caiu. E nesse momento o rapaz ataca o André. Tá, e o André caiu, então ele ataca o André no chão. Já no chão. Tá, não desferiu nenhuma facada em pé. Não. Foi no momento em que o André caiu que o rapaz vai pra cima do André e começa a desferir as facadas. Haviam colegas do André junto lá nesse momento? Na sala só havia o André. Na sala ao lado estava a proprietária, a Marley. A Marley, quando escuta o André dizer para com isso, ela vai olhar o que tem. Porque o rapaz entrou muito silencioso no local. E é um local que vocês sabem que não recebe muitos clientes. Eles não recebem clientes. Então a Marley viu aquele rapaz passar, enfim. Quando ela escuta o André dizer para com isso, ela vai ver o que é. E aí ela vê aquele homem, porque o acusado, ele é um rapaz muito alto e forte, em cima do André. Ela já vai para os fundos da fábrica para pedir ajuda para os guris que estavam lá. E aí quando os guris vêm, ele já está, né, naquela situação ali. Essa cena é forte, é dramática. A senhora viu toda essa cena e após essa cena, nas palavras justamente do suspeito, ele lembra com detalhes, ele conta com detalhes o porquê justamente? Ele lembra que ele saiu de casa com uma faca dizendo assim, agora eu vou matar alguém. Essa é a última lembrança dele e ele sai, como ele diz assim, cego. Né? Depois que ele escuta comentários do que estão falando dele na cidade. Que ele seria gay. É esse o comentário que ele escuta dos amigos, das amigas dele, que estão falando dele. E aí era um rapaz, eu vou dizer pra vocês assim, era um rapaz sozinho, né? Ele morava sozinho, 28 anos, pouco contato com a família, enfim, né? Mas a gente nunca, pelo que nós apuramos, ouvimos pessoas que trabalhavam com ele, que eram amigos dele, o chefe dele do setor da empresa, nenhum histórico de agressividade desse menino, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, é uma gama de situações ali pessoais e de saúde que desencadeou esse fato nesse menino. Agora ele vai passar por um laudo psiquiátrico. Foi pedido pela justiça, então, que ele vá fazer uma consulta psiquiátrica para que um psiquiatra avalie a situação dele, se realmente ele tem algum problema psiquiátrico ou não,
né? Porque aí o rumo do processo ele toma rumos diferentes, se ele é ou não, se ele tem ou não problemas psiquiátricos. Hoje a comunidade birubense, eu acho que todos querem identificar esse tipo de pessoa no meio de nós, né? Quando uma pessoa está com um problema e chega a esse ponto, delegado, isso é fácil de identificar? O que a senhora já conseguiu esclarecer assim com relação àquilo que a comunidade clama hoje, né? Como a gente saber se tem uma pessoa passando pelo mesmo problema e daqui a pouco faz a mesma coisa com outra pessoa? É muito difícil de nós sabermos, olharmos para as pessoas e dizer, não, essa tem problema, eu vou ter que ajudar. Mas o recado que eu posso dar da experiência que nós temos, que nós já, aqui mesmo em Ibirubá, a gente já teve um outro fato de um outro menino que surtou também e que tentou matar um irmão, deixou o irmão cego de um olho, enfim, mas esse menino, ele tinha mesmo problemas psiquiátricos diferentes do que a gente lidou agora com esse fato de segunda-feira. Duas pessoas totalmente diferentes, mas não que o de segunda também não possa ter problemas, né? Mas o recado que eu posso dizer para todos, inclusive para os pais, né? Porque a gente sente que quando falta a família, aí começam os problemas. E nesse caso faltou a família para esse menino de 28 anos que era totalmente sozinho. E realmente nós pegamos algumas mensagens ali que ele dizia, olha, eu sou sozinho, só eu, é eu por mim. Né? Então assim, começando pela família. Colegas de serviço, amigos que a gente tem, né? Quando a pessoa, que você percebe que a pessoa está mudando o comportamento, aí você diz, eu não vou me meter, não sei o que. Não, aí que nós temos que dar o suporte para essa pessoa. Primeiro o suporte, perguntar se ela tá bem, se ela precisa de alguma coisa. Daqui a pouco, ali a Diná tá com um problema, eu vou ligar lá pra família dela para dizer, olha, tá diferente o comportamento, dão uma olhadinha. Porque é por aí que começa a encher o copo d'água. E às vezes vem o último pingo que transborda aquele copo. E aí não adianta depois chorar. Os vizinhos, delegada, eles relataram que ele tinha, talvez, se incomodava com algum barulho, crianças, algo assim? Ele relatou que ele estava incomodado com barulhos que tinham no prédio. Por quê? Porque ele trabalhava durante a noite, então os horários dele eram diferentes da maioria das pessoas, né? Ele trabalhava durante a noite e durante o dia ele descansava. Então, claro, a vida dele era diferente da vida do prédio. Então, você está cansado, com sono, trabalhou a noite toda, qualquer barulho vai te incomodar, né? E isso também, o psicológico da pessoa também, ele fica... Não porque está trabalhando de noite, mas é que às vezes a pessoa não consegue descansar aquilo que precisa. Então, enfim, também isso era um motivo dele ele dizer que estava um pouco estressado com isso. Com relação a conhecer ou não conhecer a vítima, ele chegou a colocar alguma questão ou não? É isso, ele relata que ele não conhecia a vítima, que foi uma vítima aleatória, aquilo que eu coloquei no início, né? Que eles não tinham nenhum vínculo e que foi a primeira pessoa que ele viu, que ele conseguiu, porque ele tenta no escritório de arquitetura entrar no escritório e não consegue, e daí ele vai para o outro lado, que é a porta onde que é a gráfica que está aberta. Inclusive, quando ele sai da gráfica, depois que ele comete fato, tem um senhor passando na rua que a gente não conseguiu identificar esse senhor. E ele corre atrás desse senhor. E o senhor sai da visão dele. E ele vê que os rapazes da gráfica estão vindo atrás dele. E daí ele continua na direção reta. Ele não vai atrás desse senhor. Daqui a pouco, se não tivesse ninguém vindo atrás dele, daqui a pouco ele iria até atrás desse senhor. Atacaria outra pessoa. Nós não conseguimos identificar essa pessoa que passa na rua bem no momento ali que ele sai da gráfica. Mas então, podemos dizer que por todas as circunstâncias ali foi aleatório. Foi aleatório a questão ali que ele encontrou o André ali no momento. Delegado, vocês tiveram acesso à página, o perfil dele, que já tinha indicativos de algo estranho, não normal. Nós tivemos acesso às redes sociais dele, o que a gente teve acesso? O perfil que ele mudou às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, uma hora antes do fato, ele muda o perfil dele. Não muda o perfil, ele muda as fotos do perfil dele, né? Então isso que a gente tem, só isso que nós temos. Com uma psicóloga forense, ela falou que talvez, analisando os vídeos, né, que tu não teve acesso, ele poderia sofrer esquizofrenia. Chegou a delegado? Não tem nem nada, a gente não tem nenhum histórico de que esse menino tinha problemas de depressão, tinha problemas com
mentais, psiquiátricos. A família também nunca pra família nunca relatou, a família nunca foi procurar ajuda, porque ele era, enfim, era uma pessoa normal até, né, pra família era uma pessoa em tese normal, que se diz dentro da normalidade, era um menino assim. Delegada, a tipificação do crime, então, homicídio triplamente qualificado, né? Duplamente. E qual é a pena prevista no Código? É de 12 a 30 anos, então a pena é essa, que inicia com uma pena mínima de 12 anos. E vai a júri popular, isso? Isso, todo o homicídio vai a júri popular, todo o homicídio de tentativa vai a júri. Então esse crime, se até lá, né, até na frente for entendido que ele é o autor, né, enfim, todas as provas estão caindo nele, né, mas nós temos todo um processo. A prisão dele é preventiva, então nós temos todo um processo agora, e aí ao final, se também não ficar expressamente dito que ele tem problemas psiquiátricos, porque pode vir um laudo dizendo que ele tem, que se ele tem problemas é um outro tipo de processo, e se ele não tem, o processo é o tribunal do júri. Isso aí. Da minha parte, muito obrigado, doutora. Bom trabalho. Só para encerrar, como é que tu viu o trabalho da Brigada Militar nesse caso? Porque ele teve lá, depois, né, de ter ferido as facadas, ele estava lá na rua. Como é que a senhora vê o trabalho, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil, para resolver e para que não acontecesse mais tragédias naquela manhã? E da Brigada Militar é um trabalho bem mais pontual e meticuloso, porque a Brigada Militar sempre dá o primeiro atendimento, e no primeiro atendimento a Brigada Militar se viu com um rapaz com facas nas mãos, se cortando, né, tentando suicídio, e os rapazes tendo que conter ele. Então a ação da Brigada Militar ali naquele momento foi calma, né, mas eles tiveram que usar da força para conter ele, para que ele também não fizesse alguma coisa ali no meio da rua, e tinha muitas pessoas ali, tinha gente até filmando essa situação, né? Então, assim, isso demonstra para a população também como é difícil o trabalho da Brigada Militar quando você chega, e aí as pessoas às vezes dizem, mas a Brigada Militar esteve lá naquele tumulto e não conteve as pessoas, mas às vezes 2 brigadianos para conter 10 ou 15 pessoas, né, numa briga generalizada, enfim, já é difícil conter um ali no meio da rua com uma faca. Imagina quando se trata de fatos onde contém 15, 20 pessoas, né? Então, assim, o trabalho tem que ser de profissional, né? Na realidade, a gente tem que lidar com o nosso profissional. A questão ali das câmeras também, quando a gente teve acesso ao vídeo que demonstra toda a ação, a gente também se comove com a ação, né? Porque os fatos, olhando o fato ali, parece de filme, de terror, né? E filme de terror, né? Então, assim, a gente tem que lidar com todo o profissionalismo, porque nós estamos lidando com vidas humanas, com famílias que estão dilaceradas, enfim, né? Mas eu só peço a compreensão da população em relação aos fatos, para que as famílias não fiquem mais doídas do que já estão. Isso que eu peço para vocês também, para nos ajudar a divulgar. Só uma última dúvida, delegada. Ele premeditou o suicídio, ele tentou o suicídio, tentou contra a própria vida depois do fato. Isso estava premeditado? Não achamos nada que pudesse dizer que ele premeditou o homicídio, que ele premeditou o suicídio. Eu acho que ele estava num momento ali do surto, em que ele estava num momento em que ele queria era tirar a vida de alguém ou tirar a própria vida, né? Mas não que houve premeditação, nós não tivemos nada, porque logo em seguida nós entramos no apartamento dele para verificar o que tinha nesse apartamento, se tinha alguma coisa que pudesse nos trazer para a motivação do crime, né? E nós não encontramos nada além de um apartamento de uma pessoa normal, né? De um rapaz de 28 anos que mora sozinho. Mesmo perfis dentro de canais, enfim, né, que a gente procurou também para verificar o que ele olhava, o que ele estava acessando, enfim, uma pessoa normal, comum, de 28 anos, um rapaz normal de 28 anos. Mais uma testemunha será ouvida e caso por parte da polícia está definido? Isso, aí até à tarde nós iremos encaminhar esse inquérito então ao Poder Judiciário para fins agora do processo, de seguir o processo,
judicial. A gente fala muito das câmeras de monitoramento, o quanto nós estamos cercados por elas, né? Parece que a gente vive no Big Brother, né? Mas o quanto ela foi importante justamente nesse caso, delegado. Isso, porque ela comprova realmente ali o que de fato aconteceu. Né? Um rapaz surtado que chegou ali e com a fúria que estava por conta, né, do sentimento, acredito eu, né, do sentimento que ele estava naquele momento, com essa fúria, ele veio a desferir golpes de faca que infelizmente veio a óbito uma vítima. O surto atenua a questão depois no julgamento, delegado? Não tem atenuantes em relação a isso. Nem a comprovação de algum problema? A comprovação aí o processo segue um rumo diferente se houver a comprovação de que ele tem algum problema psiquiátrico. Ok. Obrigado, delegado. Obrigada, bom dia a todos. Fechamos então, a delegada Diná Rosaroldi, ao vivo da delegacia de Ibirubá, falando sobre o caso André Daniel Rebelato e esclarecendo aí as últimas diligências que foram realizadas pela DP aqui de Ibirubá. Com informações para a redação integrada, Rádio Cidade, Jornal Alto Jacuí, o repórter Andrei Grave. A programação da Rádio Ibirubá e também na página da Rádio Ibirubá.